Josué, capítulo 19. As terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficaram dentro do território de Judá. Eles receberam Beerseba, ou Sebá, Moladá, Hazar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Hormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Labaote e Saurei. Ao todo, 13 cidades com seus povoados: Aim, Rimon, Eter e Azã. 4 cidades com seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades até Balat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Esta foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride, de lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor. Prosseguia até Dabarate e subia para Jáfia. Depois, continuava para o leste até Gat-Refer e Et-Gazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte a fronteira voltava até Hanatom e terminava no vale de Ifitael. Aí também estava Catate, Naalau, Sinron, Ídala e Belém. Ao todo, 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Isacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Isacar, clã por clã. O seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Renhadá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Isacar, clã por clã. As terras da tribo de Azer. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. O seu território abrangia Reucate, Rali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sirnor-Libanate. De lá, virava para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon para o vale de Iftael e ia para o norte, para Bet-Emeque, Eniel passando por Cabul, à esquerda, Abidom, Reob, Ramon e Caná até a grande Sidom. Depois, a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Ousa e terminava no mar, na região de Aczib, Uma, Afeque e Reob. Ao todo, 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. As terras da tribo de Naftali. Na sexta vez, a sorte caiu para Naftali, clã por clã. A sua fronteira ia desde Relefe e do carvalho de Zanim, passava por Adam-Negueb e Gebenel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Azenote-Tabor e ia para Rucoque.
atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Migdal-El, Horém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Balate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com a região situada defronte de Jope. A tribo de Dan, porém, teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lezém, conquistaram-na, passaram-na a espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezém e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Tinamate-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Estes foram os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Assim, terminaram de dividir a terra. Josué, capítulo 20. As cidades de refúgio. O Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, ficará em pé à porta da cidade e exporá o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Contudo, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer ao julgamento diante da comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arbá, que é Hebrom, nos montes de Judá. No leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. São estas as cidades designadas para as quais poderia fugir todo israelita ou estrangeiro residente caso matasse alguém sem intenção. Desse modo, ele não seria morto pelo vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento diante da comunidade. Josué, capítulo 21. As cidades dos levitas. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué filho de Num e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés
que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar em pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com as suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes dos sacerdotes Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim, de Dan e de metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Isacar, de Azer, de Naftali e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, nominalmente indicadas. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertencia aos clãs coatitas, dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Quiriate-Arba, que é Hebrom, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arbá era antepassado de Anak. Os campos e os povoados em torno da cidade, porém, foram dados com prioridade a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, que era cidade de refúgio, para os acusados de homicídio, além das seguintes cidades com as suas pastagens: Libna, Jatir, Estemoa, Rolom, Debir, Ain, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim, deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote, Almon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Ao todo, foram 13 as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim por sorteio. Nos montes de Efraim receberam Siquém, que era a cidade do refúgio para os acusados de homicídio, além de Gezer, Quebezaim e Bet-Horon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da metade da tribo de Manassés receberam Taanak e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Ao todo, foram 10 as cidades dadas aos outros clãs coatitas, cada qual com seus arredores. Os clãs levitas, gersonitas, receberam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, a qual era cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além de Beesterá, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Isacar, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer, Mizal, Abdon, Reucate e Reobe, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, a qual era cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além de Ramote-Dor e Cartã, cada qual com seus arredores. Foram 3 cidades. Ao todo, foram 13 as cidades dos clãs gersonitas, cada qual com seus arredores. Os clãs meratitas, que era o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Jacneon, Cartá, Dinmá e Naalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jazar, Quedemote e Mefaate,
cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, que era cidade de refúgio para os acusados de homicídio, além de Manaim, Resbom e Jazer, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Ao todo, foram 12 as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram os restantes dos levitas. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades, com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha as pastagens ao redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram.